Então, agora vem a nossa convidada. Obrigado, irmã Sara. Antes de passar para si, apresentá-la para a audiência, porque é a primeira vez. Todos já estão, aqueles que assistiram o Sanjivani já estão habituados consigo. Ela é de Cambridge, Reino Unido, é design de interior. E ela faz isso na espiritualidade, que essa design de interior, que é o design da espiritual, por assim dizer. 2009, quando ela começou a ter esse interesse espiritual, estava na Ásia e ela descobriu lá. Ela estava no Camboja quando descobriu a Brahma Kumaris, regressou a Brahma Kumaris para sua carreira de ensino e depois a prosseguir com essa profissão de design de interiores. E a nível de poema, então, a Sara falará hoje sobre como ter esse delicado equilíbrio para não termos esse desequilíbrio espiritual e cairmos. Então, vamos nos situar na postura consciente da alma, para que a nossa voz tenha essa linguagem que nos ajude a harmonizar a dança de Sanskar, com bons votos para todos e sem reagir, e passar a energia de aceitação para todos, pois todos temos esta bela oportunidade na vida. E isso é uma prenda que Deus dá e que não é por acaso, e que reflete no rosto o brilho divino. Então nós podemos ver que o rosto dela está radiante. Ela preparou bastante isto. Espero que todos tenham bons benefícios e podem interagir no bate-papo. Aquilo que vocês quiserem perguntar, de certeza que ela vai responder. Então, muito obrigado. Om Shanti, obrigado. É muito bom estar nesse grupo. Eu vi que essa sessão foi muito equilibrada, amorosa, ir a profundidades e apreciei bastante. É a primeira vez que eu estou participando desse programa. A primeira vez que eu estive em Manoj foi em fevereiro, em Bombaim, e também estive com a Sister Anu. Então, gostei desse poema, porque quando entramos para a espiritualidade, vemos que a criatividade aumenta. E isso é um sinal de equilíbrio. Então, apreciamos as coisas que são expressas também em formas de poema, que surgem em formas de poema. Então, vou partilhar minha experiência e pensamentos, e espero que isso possa inspirar a vocês. Eu vou partilhar aqui através do outro equipamento. Então, aqui algumas imagens. Gostava de começar com esta. Nessa continuidade do balanço e a equanimidade enquanto arte. Isso, para mim, tem a ver com uma alegria e uma beleza e diferenças de ver como é que isto pode ser explorado nesse assunto. Por exemplo, na arte natural, nós podemos ver uma imagem como a da esquerda, onde parece uma noite, mas é como se fosse uma competição entre a expressão dos elementos. É interessante que é preciso manter uma harmonia em qualquer imagem e haver também um equilíbrio na complexidade. E o equilíbrio tem a ver com duas coisas, que pode ser abordada numa mente igual, e a arte pode nos ajudar a experienciar isso de uma maneira que é muito bela. E na arquitetura também, dois belos exemplos, a harmonia com o ambiente
mas também alguns contrastes muito bonitos que podem ser criados numa certa beleza, em uma certa composição, por assim dizer. E nós temos exemplo no desporto, que é um equilíbrio contínuo entre mente e corpo, das capacidades físicas e mentais, da capacidade físicas e mentais, que tem de ser sensatas, por assim dizer, sim, até o limite daquilo que as pessoas são puxadas, vamos usar essa palavra. A música também é interessante, como exibem essas qualidades, e outro aspecto é como a expansão das músicas, especialmente na música clássica. É o equilíbrio da essência, ou seja, as coisas são repetidas muitas vezes e depois regressam, tem uma expansão e depois regressa como se fossem as mesmas notas e depois satisfaz aquele que está a escutar, porque isso é como se tivesse manter as coisas sempre no mesmo sítio, ou seja, que as coisas estivessem num certo centro, por assim dizer. Então, essa sensibilidade entre o som e o silêncio, em algumas músicas, essa sensibilidade a nível das emoções, e manter o controle e dar o suficiente para a experiência humana, mas não tanto que se torne sobrecarregada, como acontece em alguns tipos de músicas. Portanto, a beleza vem ao manter-se esse equilíbrio. Como foi partilhado, todas as ideias que foram surgindo talvez possam inspirar essa beleza que há nos desportos, na música. E outra área que é óbvia, algumas performances, e também que fazem nos realizar e apreciar a vida de uma forma que que a vida pode mostrar daquilo que os humanos são capazes e possamos viver. Mas a natureza é um outro exemplo de equilíbrio. E aquilo que nós vemos, esses relacionamentos, da diversidade do complexo dos sistemas, dos processos de interações. Eu recordo quando eu estava na Ásia, na Malásia, numa selva, essa experiência de estar num ambiente que é perfeito, que está em equilíbrio. Era um relacionamento com tudo. É como se a natureza mostrasse todas as possibilidades desse relacionamento simbiótico. Então, algo que também está em equilíbrio responde. Gosto da imagem da árvore que tenta reequilibrar-se. E a árvore tem esse yin e yang, aquilo que sai com um grande potencial, mas há um momento que ela tem que ir para dentro de si, portanto, a energia que entra pelas raízes. E pode haver uma tempestade, e as folhas estão na árvore e elas são mais resilientes. Então, isso é um belo convite para nós, para a introversão. Nós não conseguimos ver as raízes, mas podemos ver a força que é manifestada. Então, a natureza dá-nos essas pistas do que é estar em equilíbrio. Mas nós também fomos feitos para estarmos equilibrados. Isso é uma interpretação artística dos dois lados do cérebro, uma ideia simplista, mas que mostra como são duas personalidades numa única. Uma mais artística
e uma mais ligada à ciência, but mas as duas your juntas a brain dão, the left side is more analytical, dão-nos essa perspectiva do lado esquerdo ser mais de análises, usually more narrow, mais analítico, por assim dizer, very good at like mais microtasks focado, associated with language multitarefas, and ligado com os idiomas, com ciência, com seems like one matemática, after another in sequence. e ver as coisas em sequência, uma atrás das outras, o On processo one de side, série. E do totally outro different lado, way of é working, completamente diferente getting the o essence of trabalho. O grasping lado direito what is é muito rápido a nível usually holistic de things entender, por that assim, come all nesse at once, they're tipo not de pensamento holístico, coming in the mind suddenly. coisas que Intuition, surgem rapidamente da mente, como consciência mais abrangente, a in intuição, a way, you could say it's almost síntese, parallel to everything e else. as coisas acontecem em paralelo. The broad view that's É happening como uma here visão mais abrangente que vem, in essa parallel, a consciência que está acontecendo em paralelo. aware of other things. Ou seja, estamos a conversar, mas também há uma consciência Clear so daquilo que far? está a acontecer. Portanto, To ask or share or add? tudo a correr bem? Alguém quer partilhar ou perguntar alguma coisa? Nice to think we're made to be balanced. It's a good start. Portanto, a mente está equilibrada, é um bom começo. Usually our participants are very silent. Hoje os participantes são um bocadinho silenciosos, So many things. são bons estudantes, gostam de escutar muitas coisas. Interact, you all can please put up in the chat Se box. alguém quiser interagir, podem interagir através do bate-papo. Thank you. E alguém disse que está tudo a correr bem até agora. Maybe to give an example, Talvez alguns exemplos. this, so for a bird, Por exemplo, o pássaro. of what the balance might look like, Como é que pode ser o equilíbrio? the bird is distinguishing between a small pebble and a seed. And so that O is pássaro consegue distinguir entre, for the brain of the bird. digamos, uma pequena At the semente same time, they have to keep a constant de uma pedra, awareness mas of ao mesmo tempo ele está focado, mas está atento a qualquer predador. Portanto, ele tem que fazer essas duas coisas. Então, isso pode ser um exemplo de diferentes operações do sistema cerebral, por assim dizer. But Mas yes, someone is asking essence and expansion. alguém está a perguntar se isso, esse equilíbrio é natural entre o esquerdo e o direito? Sim, absolutamente. O esquerdo é com a expansão. Os cientistas vão às estruturas, às moléculas, aos átomos, o que é necessário. E o lado direito é mais a essência de um determinado assunto, naquele contexto mais abrangente. Mas quando é que estamos equilibrados? Então, como é que o lado direito do cérebro ajuda o esquerdo? Quando o direito não tem nada à esquerda, o esquerdo não tem nada à direita. Acho que é isso que eu entendi. Não consegui perceber se é bem isso que ela quis dizer ou como traduzir isso, já não é fácil. Quando estamos equilibrados, quando nós jogamos, estamos equilibrados. Exato. É tal energia quando estamos a jogar. E às vezes há essa confusão entre o jogar e o ser pago. A palavra é parecida, pay e play. Portanto, quando estamos a jogar, parece como estamos muito leves. É quando estamos equilibrados. Então, isso é um belo entendimento para a vida. E nós podemos explorar um bocadinho mais logo. Mas o cérebro esquerdo é tão claro que a meta é ganhar.
e que pode alcançar, ou seja, para ter objetivos metas mais elevadas, marcar pontos, por assim dizer, e usa essas especialidades, é mais sério, trabalho árduo. Mas o lado direito do cérebro pode aceitar a vitória ou a derrota, porque é um jogo. E sabe que é uma vida estar para além do jogo, porque é apenas um jogo. E também gostam-se dos sentimentos. Portanto, há uma apreciação e sabe que isso é divertido, não é sério. Portanto, é o oposto. Então, ao mesmo tempo, é sério, mas por outro lado, não é sério. Então, esse é um equilíbrio interessante. Quando estamos a jogar, nós podemos utilizar e aprender também a nível da vida. Então, como é que você sente quando você está a jogar? Eu penso que é energizador, mas não é sempre assim, não é? Às vezes, quando nós vemos que as coisas são muito sérias e quando nós perdemos o cérebro direito, como aquele que vai marcar o pênalti, eu nunca esqueço de estar a ver um jogo de tênis numa final, há cerca de 20 anos atrás. Ele não conseguia servir, ele tinha um serviço forte, porque naquele momento, na final, era demasiado sério. Então, uma pessoa tem que estar consciente. E as pessoas veem no desporto como a psicologia os ajuda a ficarem equilibrados. E nós somos equilibrados? E refletir sobre isso é ver a sutileza disso, que não é tão fácil na vida. E nós vemos geralmente, quer na tecnologia, como ela nos assimilam ou absorvem de uma forma desproporcional. Então é facilmente ficar desequilibrada. Então há tendências. Oi? Ah, ok. That might throw us off balance. ये भी चाहिए भाई Someone is managing the home Alguém life está balance. a harmonizar a vida e está com as crianças envolvidas. E sim, eu penso que os vícios é interessante, porque há muitos níveis, há vícios mais sutis, mas apenas fazer coisas como foi falado anteriormente, ser tipo viciado no trabalho e como ter um equilíbrio. Então, o estilo de vida pode não nos ajudar ao nível mental. Então, como é que nós podemos regressar ao nosso balanço, ao nosso equilíbrio natural e à equanimidade? Há muitas formas em muitas áreas. Então, aqui explorarmos, ver ideias tipo passo a passo. Por exemplo, alguém que reconhece que um centro de retiro em Oxford, quando você está a visitar, é tão interessante, porque você tem um relacionamento claro. Você sabe que vai lá estar lá 3 dias e, e você tem esse sentimento de que a cada momento é como uma prenda. É um belo lugar, mas qualquer lugar estrangeiro, você sente que você está lá envolvido, mas você está leve, porque a sua mente não fica presa com expectativas, estamos no nosso próprio lugar, com familiaridade, e basicamente você sabe que você não pode levar nada contigo. Então, essa equanimidade
em tudo que você encontra as coisas com apreciação e mantém isso de uma forma natural no seu sistema. Então, essa energia de convidado é interessante. E estou mencionando isso porque nós, na espiritualidade, nós lembramos que podemos reganhar ou ganhar outra vez que nós não somos daqui, mas é óbvio ter uma experiência. Isso é uma outra história. Por quê? Se você fica numa casa durante 3 dias, é uma coisa, mas 30 anos, você ainda tem uma saída, mas você já está familiarizado com aquilo. Então, esse sentimento de saída não está sempre vivo. Então, o mesmo acontece aqui. Nós apreciamos o eu como uma representação não física, que é essa estrela, como sendo esse ser. E o humano faz parte do mundo físico, o corpo. É como se nós fôssemos um convidados no corpo, e é completamente distinto. E isso é um equilíbrio, não é? Duas coisas diferentes e onde há uma mente equânime. E então, isso é mais ou menos conhecido, mas gosto de brincar com isso, que é a consciência da alma, que é ser um convidado no mundo e que não, nada no mundo me pertence. Então, é ter a atitude na qual é estável e é um sentimento muito fresco nessa possibilidade de segurança e está conectado, está para além do tempo, nesse planeta que está em constante mudança. Então, essa beatitude, esse contentamento, não há dependências e nada. Então, são outros pontos que você pode trabalhar e ir conectando com outros. E então, isso cria uma orientação na qual, se calhar, uma pessoa pode começar a trabalhar. E eu incluí esta imagem porque às vezes as pessoas dizem: como é que eu posso? Estou ocupado no trabalho e acho difícil meditar. E qual é o equilíbrio que eu posso ter? Imagina, estou a visitar um sítio, um lugar, mas nesse exemplo, alguém que vive em Zaragoza, na Espanha, e vem para Cambridge durante 3 meses para aprender inglês. E durante esses 3 meses, essa pessoa vai estar envolvida nas aulas, em contato com as pessoas, focada na gramática, e ela nunca esquece, mesmo estando em Cambridge, que ela é espanhola, que tem uma família e que tem antecedentes na Espanha. Não é que no meio da aula ela vai lembrar-se que você está a pensar na Espanha, mas assim que a aula termina, se calhar ela vai e conecta-se outra vez através do WhatsApp, vamos supor. Mas há um equilíbrio, ela não está perdida a pensar de onde é que ela é quando está em Cambridge. Então, isso mostra um equilíbrio mental do cérebro. Imagine, um lado da mente ela sabe que ela tem Espanha, tem família, e é mesmo claro. E no outro lado, ela está a analisar gramática. E essa consciência é que nós queremos despertar da mesma maneira que nós temos um lar que é intemporal, nós estamos todos conectados nessa mesma família que está para além, mas estamos apenas visitar aqui. E no momento que nós podemos lembrar, ter essa plena lembrança, é uma conexão, como se fosse pelo WhatsApp. Nós ficamos conectados e nós podemos manter esse belo equilíbrio, estando aqui, mas conectados. De onde é que eu vim? E este equilíbrio, é verdadeiramente identificado como nós estamos separados da performance. Por exemplo, nesse caso,
Nós gostamos aqui do exemplo do Sean Connery, um ator como James Bond. São duas coisas separadas. Sean Connery, ele não é o James Bond, e o James Bond não é uma extensão do Sean Connery, portanto, eles são diferentes. E talvez não fosse muito útil para o Sean Connery pensar que é o James Bond. Isso tem que ser uma coisa muito clara. Então, da mesma maneira, quando nós começamos a entender, nestes momentos, que há uma clara diferença e como é refrescante, por assim, estar livre dessa identificação com a performance que está a acontecer. Ou seja, o ator que está, ou seja, a Sarah, que está nessa peça da vida, tem a sua história, e pode ver como se fosse um guião, mas o ator está associado, nesse caso, com a Sarah, e que tem uma jornada. E depois, então, há uma oportunidade de haver uma equanimidade, porque há algo que está a acontecer a Sarah quando esse treinamento para o desapego, para a liberdade do papel, então há uma oportunidade objetiva de que não é uma coisa passiva, mas é extremamente ativa, que vem com a força do desapego, que pode ser dito ou não, mas não a nível de ser uma coisa defensiva, por assim dizer. Portanto, por exemplo, eu posso dar um aviso para um estudante, mas não com raiva. Então, é ser capaz de manter esses sentimentos de amor, enquanto a desempenhar o papel. Então, essas práticas dão tais vislumbres de como a equanimidade pode ser possível quando o mundo é um palco, todos estão a desempenhar um papel com tanta variedade, e a equanimidade que o amor não tem por base a peça que está a acontecer, ou a forma como os atores estão a atuar. E é interessante quando nós estamos equilibrados, é quando nós vemos. Eu não sei se isso foi uma pergunta. Como podemos saber que estamos em equilíbrio? Então, se olharmos para essa imagem, olhar também para o drama, às vezes podemos ficar presos no drama, porque o ego está projetado nesse ser bem-sucedido nesse papel. Então, ele está apenas pensando em promover o personagem, por assim dizer. Então, mas se nós experienciarmos a plenitude não baseada na atuação, então vamos ver que esse materialismo interior não vem do lugar de uma segurança verdadeira. Então, assim, nós vamos poder conseguir manter esse sentimento, ou seja, quando haver essa plenitude de estar feliz, de estar além, por assim dizer. Alguém está perguntar como é que eu posso, na vida verdadeira, estar no meu papel? Não percebi perguntando. Quando você vê uma peça de teatro, imagine agora, havermos uma peça de teatro. Você está a ver um papel, mas você não pensa que eles são o papel. Você não pensa que se isso acontece, imagine que o Sean Connery está a pensar que ele está a salvar as pessoas. E ele pensa que foi ele que fez isso. Então ele não seria
Não seria possível desempenhar esse papel. It's a homework, but it gives you an insight that detached observer is É como se fosse uma visão desse observador desapegado de ser um ator que está a olhar, the time, and you can watch que você não precisa estar sempre centrado, ou seja, você pode observar, but step back dar um passo atrás performance. e observar a peça ou atuação com leveza. So two realities. Então, são duas realidades. Is able to handle that É como se o cérebro fosse capaz coming to play a part. There are all the details. que eu estou a desempenhar um papel com todos Likes that. os detalhes, Brain knows it. como o cérebro, o lado esquerdo do cérebro, mas o lado direito Nothing is serious. sabe que nada é sério. Explore this, and that E se você explorar isso, would be a lovely week-long workshop, I think, to really imbibe. Nothing is serious. pode assimilar que Really say nada é sério. Se você estiver a atuar como um convidado, the safe. você vai ficar aliviado e está a sentir-se seguro, porque a alma está segura. That is needed. That E isso é necessário, security. essa segurança profunda, We just want to que nós deveríamos familiarizarmos-nos com isso, acho que é essa a palavra, enjoy that e apreciar isso, in creating more seconds and e criar mais segundos e minutos other nuances of that experience. para que outros tenham essa experiência e que ninguém pode mudar as suas experiências anteriores. Talvez explicar como o palco não promete paz, o palco não promete calma, o palco não promete silêncio. Isso não é estável aqui. Você pode ter um momento bom, mas o próximo segundo pode não ter mais nada dessas coisas. E às vezes você está à procura dessas coisas. Mas no mundo primário que você está conectado, você pode ter esse momento de estar acima. E nós encolhemos, por assim dizer, a importância dessa história, que cria um desequilíbrio, porque muitos dos nossos pensamentos estão em um certo loop, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e é difícil mudar às vezes. E temos que fazer esse empenho, e muitas vezes as coisas estão a acontecer. Então temos que encolher isso, e temos que deixar que o cérebro lado direito aprecie esse mundo inicial, por assim dizer, que é como sem movimento e é intemporal, e apreciar que isso seja ativado. A aplicação prática de como isto é, estas ideias, como são essas ideias? Então, começar com autorrespeito. Muitas áreas. Quando estamos desequilibrados, a pergunta que surge é: autorrespeito ou ego? Como é que nós sabemos ter essa ideia do lar original, que está lá acima, e depois esta caixa, que é esse mundo físico? E se esse sentido de autodignidade, por assim dizer, pode ser através do trabalho, eu posso sentir que esse trabalho pode me tornar alguém. Então, isso é baseado em coisas limitadas. Então, nós podemos ver em nós mesmos. Isso pode conduzir à arrogância. Isso pode
ir crescendo e não é visto. E nós vamos ver que do outro lado vai haver uma baixa autoestima, não há confiança. Então é como fosse dois lados da mesma moeda. Por exemplo, alguns estudos ao aprender um idioma, no início eles pensam que eu já sei. Tem um falso orgulho com relação àquele idioma. E é tão difícil ensinar, então você tem que encontrar maneiras. Então você realiza, até que ele realiza que ele não sabe. E ele sai dali de cima e vem cá para baixo, com esperança de aprender. É como esse falso orgulho e essa falta de esperança. Então são esses dois lados da mesma moeda. Onde nós ficamos impressionados ou desimpressionados. Agora eu não sei como traduzir isso. Então esse desequilíbrio. Mas quando você está na consciência correta, por assim dizer, no verdadeiro autorrespeito, que vem do além, por assim dizer, isso traz humildade e grandeza. Quiet confidence. E há uma confiança, onde você é capaz de dar uma resposta. Então, talvez explorar isso como um convite ao verificar o equilíbrio. Como é que é sentir-se estar baseado nesta honra que é baseada na alma? E como isso pode contribuir para uma maior equanimidade enquanto a desempenhar um papel no drama? Se alguém quiser partilhar algum pensamento disso, ou seja, como é que é sentir-se como sendo, ou como estando, sentindo essa honra que é baseada na alma? E como isso pode contribuir para uma maior equanimidade enquanto a desempenhar um papel no drama? Essa palavra honra, eu penso que em hindi é como sentir-se baseado na honra, é como se fosse uma beatitude, por assim dizer. Ou seja, sentir-se em beatitude quando é baseado nessa honra, sentir-se mais leve e pensar, as fraquezas são tesouros meus? Verificar isso. Quando desempenho o meu papel na consciência da alma, nós nos sentimos mais desapegados. Uma coisa, uma magia, alguém escreveu aqui. Sentir-se agradecido, também escreveram. Estava a pensar que eu realizo que eu estou a desempenhar o papel, todas as outras almas ao meu redor também estão a desempenhar o papel. E depois eu realizo que eu não posso controlar todos, eu só posso controlar o meu próprio papel, mas não todos. Obrigado. Essa ajuda essa ideia do drama, que dá essa resposta a tudo, portanto, é manter esse equilíbrio a nível da atitude, ou seja, uma atitude de consciência, por assim dizer. Algumas reflexões aqui.
Autorrespeito não é temporário. whole world, like O mundo imprevisível. electricity can go and the whole thing crashes. So if the self-respect is not Então, esse autorrespeito não está, tipo, preso às coisas there's a temporárias, no mundo temporário. Portanto, existe uma equanimidade autêntica e natural, ou seja, quer no louvor, quer na difamação. Portanto, esses momentos, estar consciente da alma, que nós estamos a falar algo que tem um grande refinamento. Portanto, esse vislumbre do contraste, isso é precioso. Mesmo quando uma pessoa está desequilibrada, quando alguém está, por exemplo, a ser criticado, uma pessoa repara que é um pequeno pensamento, que é como se fosse uma pista, é como se fosse um iceberg. Nós queremos saber o que é que está acontecendo, mas depois nós vemos que estamos mais livres e que somos mais sensíveis a isso, por assim dizer. Ou mais sensatos seria, acho eu, a palavra certa. Então, a nível dos relacionamentos, 3 áreas, que é alguém que está no buraco, e uma pessoa vai dizer, é drama, karma. Portanto, não é esse sentimento. Portanto, não há. Portanto, não é esse frescor, por assim dizer. É como se fosse uma indiferença. Então, tentamos afastar de alguém ou de alguma coisa, mas em resposta, pode haver simpatia, que é do outro lado. Você salta para dentro daquele buraco. Ah, estou a sentir isso. Isso é mesmo é mal. E depois vai vir alguém que tem que ajudar os dois, porque é uma simpatia. Alguém que já não aguenta mais aquilo, ou seja, há uma coisa que é a fuga, não é? Essa indiferença. Então, a simpatia é um mau entendimento, às vezes, que você quer sentir aquilo que o outro está a sentir. E a apatia é um mau entendimento do desapego. Isso não é um desapego verdadeiro. A minha experiência é mover-se constantemente por causa do desapego, mas é uma reação, porque eu quero fugir, eu quero afastar-me da minha vida. Então, qual é o equilíbrio? Uma palavra seria, então, a empatia. Aquilo que foi. Quando você está estável, que já foi partilhado isso, na forma prática, você está a ajudar, está a dar uma assistência, está a dar um apoio, que vem para além. E você sabe essa grandeza do além. Esse exemplo de quando alguém está com um mau temperamento, e são esses segundos que você tem essa visão mais elevada de alguém que está para além daquela disposição, e você tem esse foco e aprecia essa experiência daquele que está por detrás daquela emoção, daquela nuvem de emoção. Então, as pessoas querem ser respeitadas. E às vezes nós reforçamos essa armadilha de estar nesse estado, de estar fora de equilíbrio. Então, nós podemos considerar entrar em interações com estabilidade e segurança do além? E, e como é o sentimento sobre isso? Como é que alguém se sente ao considerar que está a entrar em relações, estar estável e seguro, ao mesmo tempo estando para além disso? Então, como pode ser essa resistência a isso?
E como superar isso? My close family member, I used to Membro familiar emotional because que costuma ser muito emotivo, I was dependent on their está emotions. dependente do estado emocional deles. So the help that I feel I've been given is to give space. Portanto, dar esse espaço. They're doing it's not to make O porquê que eles estão a fazer aquilo que estão a fazer. caught up in relationships and each other's needs. So it's very interesting. Portanto, a pergunta de baixo é ao contrário. A tradução, peço desculpa, é Approach. qual é que pode ser a resistência a isso e como superar essa resistência. And some thoughts that came up. Então, alguns pensamentos que surgiram foi que a consciência da alma And that sabe da grandeza dos outros. is this. It's like celebrating E essa misericórdia é como uma comemoração and unity, love and belonging is de unidade, de amor, de pertença, if we are de cuidar that quando existem esses sentimentos, beyond. And that de creates estar nesse espaço que está para além. here. We might not find it here, but Você não está a lutar aqui. we know that this is Nós sabemos que reference point, and the more esse é o ponto de referência. Quanto mais estamos nessa experiência, estamos a ajudar que eles sejam, que eles fiquem estáveis. gift where Eu acho que essa grande prenda, then quando nós estamos em equanimidade, é essa prenda que estamos a dar aos outros. Então, essa é a grande prenda a dar para os outros, e isso vai fazer com que as coisas fiquem mais fáceis. I'm only here for a limited time to play a role. Let me play it well. Então, quando desempenhamos mais fácil esse papel, os outros também vão desempenhar mais facilmente esse papel. Shine the light, whatever the situation. Sim, e é fazer com que a luz brilhe. Essa é outra das situações. Is act E talvez a última coisa sejam as ações. in the Gita was mentioned earlier. Então, no Gita foi mencionado anteriormente, que eu gosto dessa expressão, entrar na ação. So it's Hã? like, Não consegui apanhar. or excitement. And so Não tem a ver com compulsão ou um excitamento. morning and it's like straight into the pleasure of messages and Que é esse prazer de logo pela manhã ver as mensagens addicted to e estar viciado nesse tipo de doing. compulsão de fazer as coisas. And then we go in the opposite, hate it. E depois o oposto é odiar essa compulsão, por assim dizer. É como se fosse uma espécie de burnout. Again, like an apathy. And also É como essa indiferença. when we're E talvez ter preferências certain things we want to desequilibradas em coisas que gostamos e coisas que não gostamos. so what would the balance be? Então, qual é o equilíbrio? Sacred duty is so É atuar com esse dever sagrado, por assim dizer. pleasure desired or a hated compulsion. Ou seja, fazer as coisas Down. não pelos prazeres desejados ou pelo ódio dessa compulsão, mas esse autorrespeito It's all for the higher purpose or the greater para um propósito mais elevado daquilo que é bom, you have everything. porque você está aqui nesse momento You're the invisible guest. e é como um convidado invisível. Gift. And as a Isso é gift, como uma prenda. washing up. Someone says, "Can E you quando convidado, você está feliz por estar fazendo a limpeza. É divertido como convidado, como um visitante. get divinized?" E as coisas são como se fossem divinizadas, com uma energia mais elevada. Yes. Someone's written, Sim. "With ego, there is anxiety, suffering, and arrogance." O sofrimento com a consciência do corpo, da arrogância, disso tudo. Estar consciente, uma pessoa está mais livre. Não é? Foi o que a Lara comentou. O ego, a ansiedade, o sofrimento. From beyond help maintain balance. Então, Inner balance. verificar esse equilíbrio nas ações. Como alguém pode ir para as ações e estar para além Quality of my actions through the day. de ajudar a manter esse meu equilíbrio interior? Ou seja, como entrar para essas ações? Like the karma in E o que é que me ajuda? in the karma, isn't it? O que que ajuda a verificar-me? It's a
a nível da qualidade das minhas ações através do dia. Eu vou precisar de 30 segundos e já venho. When we have the balance of the brain, then you in the world, not of the world. You are playing the part, but you're not the role. You're doing the actions, but you are experiencing that you're visiting, and you have the backdrop of your home. You have come from somewhere, so your heart is full and clean and free, and things are happening. And Ken was saying about instrument that the hands are doing the work, but the heart is with the one, or the higher, is a friend of the soul. So I think this is the key for me. And this is where I realized how imbalanced I can get. I'm the one that I've learned the most from this. I get so imbalanced because if you're not full before coming into actions, then it's definitely pleasure desired or hated compulsion. It's, you know. So from beyond, there is balance between actions. Balance because actions arise from a sustainable inner source of unconditional joy and contentment. Coming from fullness and peace, it's easier to see the contrast of egos and balance. It's a kind of the Rajopradhan, isn't it? It's like the doing, and it when we get the feelings of the refinement, it helps you. You can sustain what you're doing better, longer, the quality as well. Ok, desculpa, já capta de volta. Portanto, está para além, ou seja, a partir do além é um equilíbrio. Ok, já me consegui apanhar. Então, uma coisa que eu gostava de partilhar é um instrumento como o violino. É tão belo ver, porque quando alguém está a tocar, fica conectado com o potencial do instrumento. Alguém que é virtuoso toca essa forma de arte e você vê qual é a capacidade que ele tem de ser brilhante. E então, o mesmo é com a mente. A mente é como uma ferramenta, mas se utilizarmos uma consciência mais elevada, então os sentimentos bonitos que podem ter e conectar os outros e conectar, por exemplo, tudo que é bom, nada é sério e existe um equilíbrio. Então, é esta opção, que é um ponto de referência que nós temos. Nós temos esse palco onde estamos a desempenhar um papel, mas ao mesmo tempo não perder esta visão, esta arte. Thank you. Ok, obrigado. Acho que é um workshop, não percebi se esse workshop vai ser agora, onde ela está. Então, obrigado. Se quiser partilhar as imagens, eu posso depois enviar para todos através do e-mail, os que estão inscritos. Você já foi interagindo, fomos interagindo uns com os outros, portanto já não há tempo assim para perguntas e respostas. Mas Thank you, Manoj brother, and obrigado, Manoj. Dennis has shared as well. And yes, thank you so much. Então, obrigado, Sara. A irmã de Vancouver partilhou aquela imagem do caderno dela. Basta carregar em cima da imagem, fazendo download para o computador. Muita atenção, esse equilíbrio profundo.
E muitos pensamentos vieram à minha mente, ou to see it again like eu gostaria de ver outra vez, picture it, but I love the essence that soul is a guest in this body. mas gostei que a alma é um convidado nesse corpo. Você deu belos exemplos, James Bond, if he thinks he has como o James Bond, dessa capacidade extraordinária de salvar 50 pessoas, de voltar para casa, isso não iria funcionar, não é? Portanto, está nessa consciência que estamos nesse nosso papel e o ser que está a desempenhar o papel que é completamente diferente. Portanto, esse é o sentido que tem que trazer cada vez mais na nossa consciência. Isso é muito importante. Também gostei muito de ver sobre apatia para chegar até a empatia. Portanto, a apatia, a indiferença e a simpatia não é o ideal, como vimos. Então, muito obrigado. Há muito mais para vermos aqui. E todos também estão a agradecer. E vão gostar de assistir isso outra e outra vez. E para entrar nesse nosso equilíbrio e equanimidade. Foi maravilhoso. E agora consigo, Manoj. Muito obrigado. Before we move on into meditation, the closing, Então, antes para ir para a meditação final, then if you all want to be clear, rapidamente dar os anúncios which we take, the digital photographs, so you'll e tirar a fotografia. up your videos, Então, aqueles que quiserem abrir a câmera para sair na fotografia. equanimity with the E silence, vamos economizar com equanimidade nos silêncio de retiro, time for India, not early, que é de manhã, na Índia, 8h30 da manhã, portanto, em Portugal será cerca das 3 da manhã, retreats no Brasil, provavelmente usually for BK students, Brahma Kumar. 11 da noite, talvez. I mean, the people who are new here can also join in and just Mas todos podem entrar para essa meditação, quer os novos. retreat is a good way E é um retiro de silêncio, que é uma boa maneira in a proper way. If still para incutir esse valor sit in silence de uma forma correta, sentir silêncio, sentar-se em silêncio, over the last 2 weeks on equanimity, para incutir melhor aquilo que foi aprendido nessas 2 semanas de equanimidade e ver o que, é que eu posso mudar na minha vida para trazer mais essa equanimidade. E depois, o próximo valor único, dear senior Sudesh temos uma sênior muito querida, que é a Didi Sudeste, director, she's the que não é apenas a diretora europeia, mas também é diretora agora da Ganser-Over administrative head of the organization. e também é uma co-administradora, por assim dizer, da Brahma Kumaris. Episódio 90, curiosidade, And though in Hindi we call it jigyasa, but also there's another word que for também está conectado and utsukta is a word very a, ao entusiasmo, which means a lot of zeal and zelo e entusiasmo, anything. So conectado às palavras indianas, it is not ao hindi. Portanto, às 3 da tarde de Portugal e às 11 da manhã do Brasil. and after that again E a seguir, shop on the same daqui a 15 dias, o workshop who's a com o mesmo valor, o irmão Marcelo, diretor nacional da Colômbia. so he has been Portanto, horário, a mesma coisa, 3 da tarde de Portugal, às 11 da manhã do Brasil. and that's an elegant calendar. Thanks to Sister Kosha for always being so E obrigado pelo calendar to you as well. calendário elegante, que também enviamos por e-mail, e também os materiais que temos partilhado com todos, e que partilhamos aqui. Playlists which you E aqui estão os canais do YouTube, onde estão todos os workshops, quer a versão inglesa, indiana, mas também de todos os outros idiomas, português incluído. E aqui estão os endereços de e-mail para quem quiser entrar em contato com a equipa de Vancouver, e assim como o site do Vihasa.in e o site do centro de Vancouver, on our workshops. With this, I'll stop sharing the screen. para interromper a partilha. Anu for the E agora, and then we Ziziranu para a fotografia e a seguirmos para a meditação. Let's make this moment memorable. Então, tornar esse momento memorável com a irmã Sara. Então, quem quiser já sabe, é abrir o vídeo. Um belo sorriso em equilíbrio. One more minute, I'll wait. Mais um minuto. Slowly open their video if you want. Alguma edição abrir o vídeo.
Obrigado. Thank you so much. So, Então, Sister Sarah, would it be some drishti or some commentary? quer fazer algum comentário ou apenas driste? Não consegui perceber qual foi a resposta. A resposta eu que fui driste. Commentary will be great. So for a few moments, this Ah, não, precious comentário? Então, esses momentos energy preciosos, essa energia que foi criada, que é preciosa, criada por todos aqui, isso conduz a mente experience of the para a invisible, experiência do invisível, the ones behind aquele que está por detrás das imagens, ou atrás das imagens. the natural balance E nesse equilíbrio natural, nessa alegria natural, esta liberdade natural. we take the mind above the theater. Então, levamos a mente para além do teatro. Theater is down below. O teatro está lá embaixo, Everything is there, but it is very tudo está lá, mas é muito pequenino. we find ourselves in a world E nós nos encontramos num mundo de luz, a family of light da família de luz, are all around. seres de luz em todos os lados. Natural, peaceful, Uma paz natural, all are secure. onde todos estão seguros. They are very different from the roles which are down below. E é muito diferente dos papéis que estão lá embaixo. And it is with that joy, E ter essa alegria security, immortality, da segurança, da imortalidade. they visit and associate with this E esse visitante like a game. fica alegre por essa associação desta atuação, como se fosse um jogo. Obrigado. So thank you once again. Então, mais uma vez, muito obrigado. Thank you for the wonderful session. Thank you, Uma everyone. sessão maravilhosa. Obrigado a todos. Encontramos em breve, irmã Sara. Obrigado.